Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo na tarde desta terça-feira, sempre às 5 horas da tarde e sempre com a gente na redação do ICL, a Laura Cotio, que vai trazendo as atualizações de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita está babando na gravata, por causa dessa polêmica da camisa vermelha da seleção brasileira. Vocês estão acompanhando isso? Não é? Um site estrangeiro levantou essa possibilidade ontem. A seleção brasileira poderia usar o uniforme vermelho como uma segunda camisa. O que você acha, hein? Você que nos acompanha. Mande a sua opinião na nossa enquete que está no chat do ICL Urgente. Você é a favor da camisa vermelha da seleção brasileira? Sim. Viva o comunismo? Não. O Neymar não merece usar camisa vermelha. Ou indiferente. Essa discussão é uma bobagem. Essas são as opções lá na nossa enquete. Laura, qual a sua opinião sobre a camisa vermelha? Rodrigo, olha, eu gosto de futebol, mas eu acho que essa discussão é uma bobagem e temos alguns outros assuntos para falar, inclusive daqui a pouco a gente vai aprofundar mais nesse tema, né, Rodrigo? Bom, pode ser, mas mostra o grau de loucura em alguns setores. Ontem mesmo eu estava num restaurante aqui na hora que saí do ICL e tinha um rapaz do meu lado no balcão, nervosíssimo, dizendo: vocês estão vendo? O comunismo está chegando mesmo. Ele estava falando sério, gente. O sujeito que estava no balcão até deu risada. Então, é uma espécie de uma loucura, a gente nem sabe se isso está confirmado, pode ter sido só uma ação de marketing, né, para vender material esportivo, mas já virou um pandemônio nas redes da extrema-direita. Depois eu vou dar a minha opinião sobre isso também. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Está bombando por aí esse debate, está bombando. Bom, vamos falar aqui de coisa mais importante, de fato. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 6-4, manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na quinta-feira da semana passada e depois submetida à análise dos demais ministros e agora confirmada definitivamente. Está aqui a manchete na nossa tela. Laura Cotio traz os detalhes para a gente sobre esse fato de hoje. Laura. Rodrigo, os ministros que votaram a favor foram Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Agora, quem votou contra foi o André Mendonça, o Gilmar Mendes, o Nunes Marques e o ministro Luiz Fux. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de votar, como ele costuma fazer nos processos da Lava Jato, formando aí 10 votos. Os 4 ministros que votaram contra consideraram que o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Collor tem base, sim, no regimento interno do STF e deveriam ser acatados. Mas essas divergências não têm efeito prático, já que a maioria está formada para que o Collor continue preso. Rodrigo? Laura, eu acho que desse debate o mais importante, já que agora 6-4, né, ficou decidido, o Collor tem que cumprir logo a prisão, está com uma pena aí de quase 9 anos de cadeia. Né? Mas o mais importante é a gente notar que o Luiz Fux, nesse caso, votou para dar mais um tempo, não queria mandar o Collor logo para a cadeia. Isso é um indicativo de que o Fux pode dar trabalho, entre aspas, né, no julgamento do Bolsonaro. Muita gente viu esse caso do Collor e até as pessoas perguntam: por que vocês ficam dando tanto espaço? Porque é um precedente. A fila andou com o Collor e o Bolsonaro vem depois. Então, os posicionamentos dos ministros no caso do Collor indicam um caminho também no caso do Bolsonaro. O Fux é o único, né, dos 10 que votaram no Collor. Pode colocar de novo, por favor, gente, aqui os votos. A Laura já trouxe, mas só para as pessoas visualizarem aqui no telão. Né? O Fux é o único dos ministros que estão na primeira turma que votou contra o Collor ir para a prisão. E ele está também no julgamento do Bolsonaro. Porque o André Mendonça, o Gilmar e o Nunes Marques, que também ficaram contra a prisão do Collor, nesse momento, não estão na primeira turma, que é quem vai decidir o destino do Bolsonaro. Mas o Luiz Fux, sim. Então é um indicativo de que ele pode dar trabalho lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu falei, está garantido, então por 6-4, o Collor cumpre a pena. Mas tem aquele detalhe, a defesa dele está tentando que se transforme numa prisão domiciliar. Aqui a gente tem uma arte ainda melhor, né? Que você visualiza
de maneira ainda melhor, 6 a favor da prisão, 4 contra a prisão neste momento. A defesa do Collor está pedindo que ele vá para a prisão domiciliar, alegando uma série de problemas de saúde. E hoje, o ministro Alexandre de Moraes pediu que os advogados do ex-presidente Collor expliquem por que eles não mandaram o exame de diagnóstico de mal de Parkinson. Eles alegam que o Collor tem Parkinson, que por isso ele tinha que cumprir a pena em casa. E cadê o exame? Cadê o exame de imagem? Alexandre de Moraes mandou por escrito. Ontem ele já tinha dado 48 horas para que a defesa apresentasse a íntegra desses exames, inclusive os de imagem. O ministro quer analisar todos os documentos para decidir sobre o pedido de prisão domiciliar, já que esta é a intenção dos advogados de Collor. Vamos seguir acompanhando, mas o máximo que pode acontecer é isso. Se o Alexandre de Moraes estiver bonzinho e se os exames forem conclusivos, dizer, tá bom, pode prestar em casa, né, cumprir em casa, mas eu acho difícil, hein? O Collor apareceu muito bem na audiência de custódia, não parecia ser uma pessoa que não consegue ficar presa e que teria que ser atendida em casa. Vamos aguardar. Collor preso, ex-presidente preso. Virando a página, vamos falar do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que participou hoje de uma audiência pública da Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, para prestar esclarecimentos sobre fraude no INSS. O Lupe disse que a sua intuição o motivou a indicar Alessandro Stefanuto para dirigir o INSS. O Lupe ainda negou ter sido omisso na apuração sobre os desvios na Previdência, né? Na Previdência Social. Laura Couto tem mais detalhes sobre a fala de Lupe hoje no Congresso. Rodrigo, eu trouxe 2 destaques aqui. O primeiro é sobre essa indicação do Stefanuto. O Lupe disse, abre aspas, eu assumo todos os meus atos, ninguém indicou, eu escolhi porque vi nele um preparo inicial para que ele desempenhasse um bom trabalho na Previdência Social. O segundo destaque é justamente sobre o Lupe ele negar essa omissão. Ele disse, abre aspas, demorou, mas estamos agindo, está doendo na nossa carne. Estamos tendo que exonerar gente que trabalhava com a gente. Para mim, dói ver essas pessoas que até semana passada trabalhavam comigo, envolvidas nesse caso. Agora, o Lupe ainda disse que as fraudes acontecem em todas as instituições, mas defendeu que quem roubar dinheiro de aposentado e pensionista tem que ir para a cadeia, doa quem doer, Rodrigo. A fala do Lupe aí na Câmara dos Deputados, um caso que virou sinuca de bico para o governo Lula. De um lado, a oposição cobra a demissão de Lupe e ameaça até criar uma CPI para investigar o caso. Hoje, a senadora Damares Alves, né, a gente conhece bem, foi ministra do Bolsonaro, pediu à Procuradoria-Geral da República o impeachment de Lupe. Então, eles estão pedindo CPI e impeachment. Estão criando uma sinuca realmente para o Lula ser obrigado a demitir o Lupe. Só que, de um lado, fica essa pressão da oposição e, de outro lado, o PDT, que é o partido do Lupe, ameaça sair da base aliada caso o ministro seja demitido. Vamos lembrar, né? O Lupe é o presidente de honra desde a morte de Leonel Brizola. Ele dirige o PDT com mão de ferro. Em entrevista à CNN, o deputado federal Mário Heringer, né, que é de Minas e é o líder do PDT na Câmara, justificou. Ele disse que, caso haja uma demissão, a bancada vai debandar do apoio ao governo Lula. Abre aspas, diz o Mário Heringer, líder do PDT. Porque este compartimento político não trata com reciprocidade e fidelidade os seus. Se referindo ao PT, ao Lula. Então, há uma tensão forte e uma pressão do PDT para que o Lupe não seja demitido nos próximos dias. Isso vai esquentar. A chapa está esquentando para o Lupe e está ficando uma situação bastante complicada. Olha aqui a manchete, a Damares acionando o Ministério Público, né, pedindo o impeachment do Lupe pelos desvios que estão sendo investigados pela própria Polícia Federal, dirigida pelo governo Lula, mas desvios que têm que ser investigados mesmo. Bate-boca pesado durante o depoimento de outro ministro, hoje no Congresso Nacional. Essa, aliás, é a nossa manchete, a nossa chamada hoje do ICL urgente, né? Gritaria e dedo na cara durante o depoimento do Lewandowski, que é ministro da Justiça. Lewandowski, que é tão educado, tão calmo, mas o que aconteceu no plenário desta comissão é a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados,
que ouviu o ministro Lewandowski uma semana depois dele ter enviado ao Congresso a chamada PEC da Segurança Pública. É uma proposta do governo Lula para articular melhor os esforços e combater a criminalidade. A participação de Lewandowski foi interrompida por uma confusão forte entre o deputado Gilvan da Federal, esse aí, ó, essa figura que está aí na tela, que é do PL do Espírito Santo. De um lado, o Gilvan da Federal e de outro, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, que é do PT do Rio de Janeiro. A Laura Couto explica melhor para a gente essa confusão que rolou ali durante o depoimento do Lewandowski. Laura. Pois é, Rodrigo, o que aconteceu foi o seguinte, os parlamentares estavam lá fazendo suas perguntas ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, quando o deputado Gilvan da Federal usou o seu tempo para criticar o governo Lula. Ele disse que, por conceder asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada à prisão por lavagem de dinheiro, o Lula estaria importando corruptos e que ele é um descondenado. A gente tem até o vídeo para mostrar aí para vocês. Os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é uma vergonha pessoas que se dizem honestas estar participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Então, Rodrigo, foi aí que o líder do PT, o deputado Lindbergh, pediu a palavra e chamou o Gilvan da Federal de desqualificado. Ele ainda lembrou que o deputado disse recentemente que desejou a morte do presidente Lula. Os dois se levantaram e aí tiveram que ser apartados pelos deputados que estavam presentes. Inclusive, a Polícia Legislativa precisou ser acionada. A gente tem o vídeo do Lindbergh para mostrar aí. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Pois é, porque, Laura, o Gilvan da Federal falou o que queria e depois, na hora de ouvir, ele não consegue ouvir. Diz que o Lula é descondenado, diz que teria vergonha de estar no governo do Lula. Aí o Lindbergh simplesmente, acho que a gente tem aqui, a gente tem as imagens, o Lindbergh Farias simplesmente disse, isso é um desqualificado. Aí ele não aguentou, não aguenta, né? No boxe a gente chama de queixo de vidro. O cara é bom de bater, mas leva um soquinho e cai. Então o Gilvan da Federal é queixo de vidro, não consegue ouvir, ficou nervoso, porque o Lindbergh Farias disse que ele é um desqualificado. Aliás, vamos relembrar, o Lindbergh Farias do PT chegou a falar disso ali. Vamos relembrar que esse Gilvan é o sujeito que desejou a morte do presidente Lula durante uma audiência dentro do Congresso Nacional. Vamos relembrar esse vídeo. E dizer mais, você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Pois é, ele diz esse tipo de coisa, eu quero que o cara morra. Ele diz as maiores barbaridades, aí o Lindbergh simplesmente disse, ele é um deputado desqualificado, inclusive por afirmar isso, que deseja a morte do presidente da República. E aí ele ficou nervosinho, levantou, ficou bem nervoso. Essa mesma extrema-direita que está nervosa também porque tem esse boato de que a seleção brasileira pode usar uma camisa vermelha como segundo uniforme. É a nossa enquete de hoje, eu vou relembrar para você, está no nosso chat. Se puder, vá lá, vota ali. Você é a favor ou contra ter uma camisa vermelha para a seleção brasileira como um segundo uniforme da seleção nacional, que aliás não está nem classificada para a Copa ainda, né? Tem que primeiro classificar para poder usar o uniforme na Copa de 2026. Mas vota lá, está no nosso chat. Vamos retomar aqui, porque eu vou falar agora sobre uma pesquisa. Uma pesquisa, a gente citou ontem rapidamente essa pesquisa aqui no ICL Urgente, uma pesquisa que mostra que a popularidade de Lula voltou a se recuperar. Pesquisa da Atlas Intel, realizada em parceria com a Bloomberg, mostra que a desaprovação do presidente Lula recuou pela primeira vez desde dezembro do ano passado. É manchete
no site, no ICR Notícias. Ó, governo Lula tem melhora na aprovação no mês de abril, de acordo com esta pesquisa, que foi apresentada durante um seminário da área financeira. Vamos mostrar, porque ontem a gente citou aqui e não mostrou o gráfico. É importante vocês verem o gráfico, é a nossa próxima tela aqui, vocês darem uma olhada no gráfico. Olha só. Então, em vermelho é desaprova, em azul, aprova. Você repara que desde novembro, dezembro, a desaprovação abriu aqui e ficou maior do que a aprovação em azul. Pela primeira vez, a boca do jacaré volta a se fechar e está quase empatando, né? A diferença que chegou a 9 pontos, agora está em apenas 4% ou a mais de desaprovação do que aprovação. Mas isso é só uma parte, a pesquisa é bastante longa e também faz a comparação da popularidade de Lula com outros líderes políticos do Brasil. Vamos dar uma olhada? Na próxima tela aqui, também parte da mesma pesquisa Atlas e Bloomberg. Podemos colocar aqui, por favor, a próxima, que é isso, imagem dos líderes políticos no Brasil. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Não fique, é muito número, né? Mas eu vou resumir aqui para vocês. Reparem só, o Lula tem uma imagem positiva para 53% dos brasileiros e 47% vem como negativa. Ele tem um saldo positivo de 6 pontos. Só 2 lideranças políticas têm saldo positivo. Está aqui no cantinho, ó, o saldo positivo, na cor verde. O Lula tem 6 pontos de saldo positivo e o segundo aqui, que é o Tarcísio, 4 pontos de saldo positivo. O Jair Bolsonaro tem muito mais desaprovação do que aprovação. O Jair Bolsonaro é o quarto aqui na tela, ó. Ele tem 55% negativo e 44% positivo. Então o Tarcísio hoje está melhor do que o Bolsonaro na avaliação feita pela população brasileira. O Geraldo Alckmin está bem também, o vice-presidente. Isso é um outro sinal de que o governo se recupera, porque o Alckmin tem a imagem hoje em dia muito colada com a do governo. 45 de imagem positiva e 46 negativa, praticamente um empate. Vamos para as próximas telas que mostram a disputa eleitoral de 2026. Diante disso aqui, como é que ficaria a disputa de Lula com outros adversários? Primeiro turno, se o adversário for o Tarcísio, pela direita, Lula 42,8%, Tarcísio 34,3%. Depois vem Caiado, Ciro Gomes e outros aqui para baixo. Mas Lula com uma boa margem em relação ao Tarcísio. E se trocar o candidato? Se for a Michele Bolsonaro, já que o Jair não pode ser candidato, está inelegível e daqui a pouco vai para a cadeia. A tela seguinte, Michele Bolsonaro, o Lula abre mais vantagem. 43% Lula, 31% Michele, o que mostra também que a família Bolsonaro tem apoio? Tem. Mas tem muita rejeição. Hoje, para o Lula, é mais difícil enfrentar o Tarcísio, a gente já sabe disso, mas os números agora estão mostrando. Mais difícil enfrentar o Tarcísio do que alguém da família Bolsonaro. Vamos para a próxima tela, que mostra cenários de segundo turno. Como é que seria num segundo turno? Olha só, Lula contra Tarcísio dá um empate absoluto, gente, se for um segundo turno entre os dois. 46,7% para Lula, 46,7% para o Tarcísio. O Lula derrota todos os outros. Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho, Michele Bolsonaro, o Lula e a Michele praticamente empatam com ligeira vantagem para o Lula. E ele também o Lula derrotaria o próprio Jair Bolsonaro. Então é um cenário, se a gente lembrar de como é que estava a situação para o Lula, voltando aqui, por favor, se a gente lembrar como é que estava a situação para o Lula em dezembro, janeiro, fevereiro, março, teve gente dizendo o Lula nem vai ser candidato, o Lula não tem mais chance, e a gente falava, calma, isso já aconteceu. O Lula foi dado como morto politicamente em 2005, no primeiro mandato, na época do Mensalão, e ganhou a reeleição. O Lula foi dado como morto politicamente quando foi preso injustamente e voltou e ganhou a eleição. E agora estavam dando como morto politicamente porque caiu um pouco a popularidade, né? Por causa de aumento de preço, por causa da crise do PIX, né? E aqui os números estão mostrando que o Lula começa a recuperação. Eu sempre digo isso, se a gente foi cauteloso na hora em que caiu, tem que ser cauteloso também agora. Não significa que a situação está fácil para o presidente Lula, mas são números importantes, não é a pesquisa encomendada por partido, é a turma do mercado que quer saber a real. E a real é que o Lula se recuperou e segue forte para a campanha no ano que vem. Vamos falar mais da política nacional. Se o Lula está forte, o PSDB, que já foi um partido tão importante, elegeu 2 vezes o Fernando Henrique Cardoso, né, presidente da República, elegeu o governador de São Paulo, de Minas, Rio Grande do Sul, enfim, tinha um poder, era o segundo partido mais importante no Brasil depois do PT. Hoje, agora há pouco, a executiva nacional do PSDB aprovou o processo formal de fusão
com o Podemos, que é um partido sem história, né? Sem muita história, não tem a história do PSDB. Foram 38 votos a 0, de acordo com os participantes da reunião, que foi fechada à imprensa. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. Laura, por favor. Rodrigo, essa nova agremiação deve ter o nome provisório de #PSDB mais Podemos e vai ser presidida no início em formato de rodízio entre os dirigentes do PSDB e do Podemos. A intenção dessa chapa aí é de manter o número 20 do Podemos, mas aposentar o tradicional 45. Provavelmente o tucano do PSDB vai continuar como símbolo do partido. Futuramente, eles ainda pretendem uma federação com Solidariedade. Vale lembrar que o partido chegou a negociar uma fusão, incorporação ou federação com outros partidos maiores, como o PSD e o MDB, mas não avançou, Rodrigo. Sul, que é hoje o principal cargo que o PSDB tem no Brasil, né? O Eduardo Leite, tucano, ele participou do encontro e de forma virtual e também votou a favor da fusão, o governador do Rio Grande do Sul. Eu só observo, gente, que até na hora de fazer essa fusão e na prática acabar, o PSDB fica em cima do muro. Tucanaram até nessa hora, porque eles vão adotar o número 20, que é do Podemos, mas querem manter o tucano como símbolo desse partido, que aliás, esquisitíssimo o nome do partido, #PSDB mais Podemos. São essas esquisitices que levaram o PSDB até esse fundo do poço, além de ter apostado no golpe contra a Dilma. Aquilo ali foi mortal para o PSDB com o Aécio e depois o Dória, né? Acabou de exterminar o que tinha sobrado de memória ainda do PSDB. Falando ainda da política brasileira, a dupla Ciro e Cid. Ciro e Cid, não, eles não vão cantar não, mas a dupla pode estar de volta. Mais de um ano após o rompimento, os irmãos Gomes sinalizam uma reaproximação. O senador Cid Gomes, que é do PSB, afirmou à TV Jangadeiro, lá no Ceará, que no plano nacional não pretende se posicionar contra o irmão. Olha só o que disse o Cid Gomes, abre aspas, eu jamais estarei em lado oposto ao Ciro na questão nacional. Aqui no Ceará, a gente tem uma visão diferente, eu o respeito profundamente, mas jamais estarei em lado diferente dele na questão nacional. Penso absolutamente como ele. Gente, não é bem assim, ele pode dizer isso agora, mas a gente lembra o que aconteceu em 2022. Então, Laura Couto tem mais informações sobre a volta, nessa reaproximação entre os irmãos Gomes. Laura. Pois é, Rodrigo, apesar do Ciro já ter sinalizado que ele não pretende disputar a presidência de novo, essa postura conciliadora do senador Cid levantou a hipótese de uma reunificação política entre esses dois irmãos em futuras disputas aí nacionais. Vale lembrar que eles estiveram em campos opostos durante a eleição de 2022. Enquanto o Cid ele apoiou o presidente Lula, o Ciro se colocou como um crítico ferrenho do PT. Esse embate até resultou na saída do Cid do PDT aí no início de 2024, Rodrigo. Pois é, vamos acompanhar e ver se vai ter mesmo essa reaproximação. Falando de política, mas agora a política internacional. Olha só, gente, que importante para a gente ver o que está acontecendo com o trumpismo. O Partido Liberal venceu as eleições no Canadá. Com o resultado, o primeiro-ministro interino Mark Carney vai continuar no poder. Os liberais não conquistaram a maioria absoluta no parlamento, vão ter que fazer composição, não chegaram a 172 cadeiras. Mas foi uma surpresa. Quando começou a campanha, o Partido Liberal estava muito atrás. Aí o Trump toma posse, ataca o Canadá, diz que vai anexar o Canadá, e o Partido Liberal, que enfrenta lá o grande adversário, são os conservadores que são mais próximos do Trump, o Partido Liberal assumiu essa bandeira de independência e de resistir ao trumpismo. O que aconteceu? Virou a eleição. Então isso aqui mostra que ser antitrumpista pode trazer vantagens de que o Trump não tem esse poder todo. Quem se contrapõe e é firme na oposição e na resistência ao trumpismo pode colher vitórias como colheu o Partido Liberal. Vale lembrar que as eleições aconteceram em meio à guerra tarifária de Trump e às suas ameaças de anexar o Canadá. Vamos falar de um fato importante aqui do Brasil. A Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, expulsou 12 alunos que posaram para uma foto junto com uma faixa que fazia apologia ao estupro, gente. Olha aí,
Tá, a fotografia eu não vou nem ler, eu não vou ler o que está escrito ali na faixa, mas a faixa fazia a apologia e faz, né, ao estupro. O caso aconteceu em 15 de março durante um evento esportivo universitário. Seguidas vezes, né, a gente vê isso em disputas do pessoal da medicina, faculdade contra faculdade, absurdos, né? A Atlética, né, que é a associação que reúne aí os estudantes, teria sido a responsável pela compra da faixa e pela inscrição da frase. A organização foi interditada pela faculdade, mas isso mostra como é que essa turma, a extrema-direita, está se sentindo à vontade para fazer e falar barbaridades. Do deputado que deseja a morte do presidente no Congresso, aos estudantes que acham engraçado fazer apologia ao estupro. Tiraram a fotografia, aqui os rostos estão tampados, mas rindo e fazendo apologia ao estupro, o que mostra como é que essa extrema-direita está forte, mas pode ser derrotada. A gente acabou de falar do Canadá, onde eles perderam a eleição com um enfrentamento político. Falando nisso, falando na extrema-direita, vamos voltar ao assunto com o qual a gente abriu aqui o programa. Após a polêmica da camisa vermelha da seleção brasileira, o deputado Maurício Macron, do Podemos, propôs hoje um projeto de lei para proibir que haja camisa vermelha na seleção. A ideia dele é que equipes, atletas em campeonatos ou amistosos, sempre que representem o Brasil, tenham de usar obrigatoriamente as cores da bandeira brasileira. Essa polêmica surgiu ontem, né, como eu disse aqui na abertura, após a publicação do site Foot Headlines, focado em equipamentos esportivos, e conhecido por vazar com antecedência detalhes sobre uniformes. Laura, traz mais informação para a gente. O deputado está querendo proibir, mas o site publicou essa informação que virou uma confusão nas redes sociais, né, Laura? Pois é, Rodrigo, de acordo com esse site, a marca ligada ao ex-jogador de basquete Michael Jordan pode ser a nova patrocinadora da seleção brasileira em 2026. A nova camisa com a cor vermelha estaria disponível a partir de março do ano que vem. Além disso, o site traz detalhes de como seria o novo uniforme, acredito que a gente tem uma imagem aí, e o logotipo da marca Jordan vai substituir o da Nike. Vale lembrar que mesmo com essas especulações, Rodrigo, a seleção brasileira ainda nem está classificada para a Copa de 2026. Agora, o William De Luca me pediu para lembrar aqui que a CBF ela pode definir via diretoria que a camisa pode ter outras cores. Ele lembrou que em 2023 eles usaram uma camisa preta contra um caso de racismo sofrido pelo jogador Vini Júnior. Então, em teoria, a camisa da seleção pode ser de qualquer cor e apresentar aí, apesar das cores nacionais serem definidas como as cores oficiais, Rodrigo. Camisa preta. A seleção na Copa de 50 jogou de camisa branca, mas o branco está na bandeira brasileira também, né? Mas, de qualquer maneira, é a histeria, né, da extrema-direita, uma espécie de loucura política, e achando que é o comunismo. Aliás, vamos ver como é que está a nossa enquete. Nós temos aqui o resultado provisório da enquete. Está aqui, ó. Está aqui. Você é a favor da camisa vermelha da seleção? Os nossos internautas entraram um pouco aqui na brincadeira. Sim, 51%, sim, viva o comunismo. Teve a turma que resolveu dar uma pisadinha no Neymar. Não, o Neymar não merece usar uma camisa vermelha na seleção brasileira. E, por último, 44%, essa discussão é uma bobagem. É uma bobagem, mas eu acho que mostra o grau de loucura desta turma que está vendo o comunismo em todos os cantos. Estão vendo o comunismo até nessa possibilidade da seleção usar a camisa vermelha. Eu, pessoalmente, acho que era melhor não. Usa a camisa amarela, a camisa azul, que o Brasil já ganhou Copa com a camisa azul. São os uniformes oficiais. Podia usar uma vez ou outra, aliás, porque Brasil, de onde vem esse nome? De brasa, de pau-brasil, que por sinal é vermelho. Precisa avisar a turma lá da extrema-direita que o nome Brasil também vem de uma cor vermelha do pau-brasil. Bom, você acompanha aqui o ICL, os nossos programas, e eu faço aqui um chamado mais uma vez. A gente já fez esse chamado ontem aqui para você também. Você pode ajudar a manter o jornalismo do ICL. Eu vou falar aqui para essa câmera para falar diretamente com você, né? Se você gosta do jornalismo do ICL, eu te convido a apoiar nosso trabalho. E a melhor forma de fazer isso é você assinar, né? Entrar no ICL como um assinante, porque daí você fortalece o jornalismo. Nós somos 100% financiados pelos membros do ICL. Então, se você que assiste os programas do ICL acha que vale a pena apoiar, e eu tenho certeza que vale, entra, você pode pegar o seu celular, fazer aqui no QR Code, preencher o
enfim, o seu e-mail e se direcionar para o ICL, e aí você vira, né, um membro permanente e ajuda a manter o jornalismo do ICL. Você faz isso pelo QR Code ou pelo link iclurgente.com.br. Além de tudo, você pode ganhar livros que estão aí na tela. Tem 2 livros nesta campanha se você virar membro solidário. Você ganha livros, ganha, enfim, pôster, ganha aqui também um certificado digital de membro solidário e ajuda a manter esta equipe que cresce cada vez mais. Nós vamos agora, Laura, obrigado pela sua participação mais uma vez. Boa tarde para você. E nós vamos agora com o ICL Notícias, segunda edição, com a Roberta Garcia, e hoje com o nosso amigo César Calejão, também está por aqui. Daqui a pouco eu vou por lá também. Valeu, Laura, até amanhã. Tchau, tchau, até. Fiquem com o ICL Notícias, segunda edição. Valeu, gente. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti. Cadê a prevenção? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICL só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.